Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que uma vez mais, na Tua graça, Tu nos concedes, de aqui estarmos reunidos em Teu nome para podermos estudar uma vez mais, Senhor, aquilo que Tu revelaste para nós e que Tu desejas, Senhor, que nós leiamos, que nós entendamos e que assim, ao entender, Senhor, possamos suplicar a Ti o poder, a graça, para podermos viver, Senhor, perante Ti, incorruptíveis, Senhor, durante os tempos difíceis que sabemos estão à nossa frente até à Tua segunda vinda. Senhor, muito obrigado porque Tu nos revelas algo tão importante. Que nós possamos, Senhor, pegar nesta revelação e que realmente ela nos ajude a sabermos qual é o caminho que iremos trilhar à frente e que assim sabendo, Senhor, nos possamos desde já preparar, não só psicologicamente, mas sobretudo espiritualmente para esses momentos, Senhor. Fica, pois, connosco. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos. É um privilégio podermos estar aqui mais uma vez pela graça do Senhor. Nós só iremos ter até agora às férias, portanto, mais duas reuniões, é a de hoje e a da próxima semana. Depois, no mês de agosto, vai haver reuniões, mas não de estudo do grande conflito, que só retomaremos, portanto, em setembro. E pelas minhas contas, no final de setembro, acabaremos, portanto, o estudo do grande conflito. Depois, o que seguirá, depois isso ainda é algo que nós iremos decidir, mas, por enquanto, nós ainda estamos aqui, portanto, neste nosso estudo. Muito bem. Hoje nós, não sei se iremos ainda hoje terminar o capítulo. Também não estou com muita pressa porque estamos... o outro capítulo também é grande, se calhar até não vamos iniciar o outro capítulo que vem a seguir, que é o capítulo já 40, se não estou em erro. Exatamente, é o 40. Depois só ficaremos com o 40, 41 e 42, para depois não ficar ali uma pausa grande durante o mês de agosto. Muito bem, estamos no tempo de angústia e já agora, antes de voltarmos aqui ao estudo deste capítulo, deixem-me dizer-vos o seguinte: sabem que hoje em dia nós temos, graças ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, existem grandes previsões meteorológicas que podem ser feitas. Às vezes há falhas, porque, reparem, nem todos os dados, ou melhor, nem todas as variáveis estão sob o controle humano, mas de uma forma geral, hoje consegue-se prever certas coisas. Eu lembro que uma vez vi uma reportagem sobre um grande ciclone que houve numa ilha ali das Antilhas chamada Ilha São Martin. Não sei se os irmãos se recordam, isso foi considerado, foi o ciclone Irma. Ouviram falar no Irma? Normalmente dão um nome aos ciclones e, portanto, esse é considerado neste momento talvez o pior ciclone na história. Não houve pior até agora. Portanto, teve ventos que ultrapassaram os 300 km por hora, quando a partir de 200 km por hora já é considerado categoria 5, ou seja, é a categoria máxima. Portanto, este ultrapassou a categoria máxima. E o que é muito interessante ver na reportagem que fala sobre este furacão terrível é o seguinte, é que ele começou a formar-se em África e depois atravessou todo o Atlântico em direção, portanto, ao Mar das Caraíbas, que fica ali naquela zona da América Central, entre a América do Norte e a América do Sul. E o que é interessante é que um dia antes, e até algumas horas antes de o tornado ou furacão, acho que há também definições para o que é um tornado. Eu não conheço essas definições. Portanto, quando eu uso os termos furacão, ciclone, uso como se fossem, portanto, sinónimos. Mas eu sei que não são sinónimos. Portanto, até uma determinada categoria é ciclone, a partir de uma outra categoria é furacão, depois enfim, não vou entrar por aí. Bom, mas isto para dizer o quê? Nós sabíamos, ou melhor, eles sabiam que a determinada altura, pois bem, aquele ciclone iria atingir aquela ilha. E horas antes, quem olhasse para o tempo dizia, mas este tempo está fantástico, está maravilhoso. E reparem, horas antes, e há reportagens, reparem, eles já previam, então eles filmaram o tempo bom de praia, o céu azul, clarinho, o sol que é uma maravilha, tudo normal. Reparem, quem não acreditasse nas previsões meteorológicas
não iria dizer que o mau tempo se aproximava. E, no entanto, passado algumas horas, exatamente conforme a meteorologia previu, pois bem, desencadeou-se sobre aquela ilha um furacão com uma intensidade tal que deixou aquela ilha praticamente toda destruída. Reparem, irmãos, isto é uma imagem daquilo que está a acontecer. Se nós não acreditamos na meteorologia divina, nós olhamos para o mundo à nossa volta e dizemos, bom, é verdade, há problemas, há catástrofes naturais, há crimes, mas isso sempre houve. Reparem, nós ouvimos este argumento à esquerda e à direita. Sempre houve desastres naturais, sempre houve crimes, sempre houve problemas, só que antigamente não se sabia, porque não havia os meios de comunicação que há hoje, portanto, não há nada de novo. Portanto, bom, de certo modo, é verdade, não há nada de novo debaixo do sol, a própria Bíblia o diz. Mas reparem, irmãos, se nós não conhecemos a meteorologia bíblica, nós olhamos à nossa volta e achamos que está tudo impecável. Nós nem sequer imaginamos a tempestade, o furacão que aí vem. E, no entanto, quando nós estudamos estes capítulos aqui em particular, nós nos apercebemos, vem aí o furacão e é o maior furacão de toda a história. Não estou a falar de um furacão literal, estou a falar da maior crise que a humanidade já viveu. Amigos, e vou-vos dizer, a gente olha à nossa volta, não, é impossível, não, isto é exagerado. Não é nada exagerado, irmãos. Vem aí um furacão. E as pessoas estão tranquilas. Muitas delas, reparem, não acreditam, portanto, nas previsões meteorológicas divinas e não sabem o que aí vem. Nós que sabemos, nós temos a responsabilidade de avisar. Reparem, felizmente que hoje a maior parte das pessoas acreditam nas previsões meteorológicas. E o que acontece é que muitas pessoas se prepararam. Outras, um pequeno número, não se preparou. Sofreram e sofreram terrivelmente as consequências. Nós somos bem-aventurados por conhecermos as previsões meteorológicas divinas. Nós sabemos o que aí vem. E o que aí vem é absolutamente devastador. Absolutamente devastador. E só quem realmente estiver no abrigo divino vai escapar a esta crise. Não há outra forma de escapar. Simplesmente não há outra forma. Os ventos vão soprar terrivelmente. E por falar em ventos, a própria Bíblia usa essa imagem. Em Apocalipse 7 diz que os anjos retêm ainda os ventos. Sabe o que é que esses ventos significam? É as paixões humanas. E quando esses ventos forem largados, pois bem, aquilo que se passará neste mundo é absolutamente indescritível. É uma coisa horrível. Pois bem, nós não apenas temos o privilégio de conhecer o que aí vem, mas de nos prepararmos para esses momentos. E amigos, é isto. Nós estamos a estudar a previsão meteorológica. E ao estudarmos isto, é meu desejo e minha oração que eu e cada um de vós nos possamos, com a ajuda do Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, nos prepararmos para a tempestade que aí vem. E não há Irma que se compare a isto que aí vem. Isto é Irma elevado não sei a quantas potências. É terrível. Portanto, preparemos, irmãos. Isto não é para nos meter medo. Isto é a previsão que o Senhor nos deixou para nós conhecermos e, ao conhecermos, nos prepararmos para isso. Então, somente isso. Ponto final. Agora, quem acredita, bem irá. Quem não acredita, mal está. Vamos continuar. Muito bem. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade da sua lei espezinhada. A severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser avaliada pela relutância do Senhor em executar a justiça. O Senhor tem misericórdia, Ele quer salvar a todos. Mas quando vê que as pessoas recusam 1, 2, 10, 20, 30, sei lá quantas vezes, o Senhor finalmente não pode adiar mais a execução da sua justiça. A nação que ele durante tanto tempo suporta e que não ferirá antes de ela ter enchido a medida da sua iniquidade, segundo os cálculos divinos, beberá por fim a taça da ira sem mistura de misericórdia. Quando Cristo deixar de interceder no santuário, por outras palavras, já sabe o que é que isto significa, quando terminar a graça para os habitantes da terra, ou seja, o que é que isto significa? Nós somos salvos porquê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo, Efésios 2, 8 e 9. O que é que isto significa? A graça não mais estará disponível ao pecador. Aquele que se aproveitou da graça, ótimo. Aquele que não se aproveitou da graça, não tem mais a graça. Isto é como, por exemplo, chegar-se junto a um prisioneiro que está preso e dizer, olha,
o Presidente da República dá um indulto a ti, é o termo que se usa cá em Portugal, que é uma graça, um indulto é uma graça. E a pessoa diz assim, eu não quero. Quem é que mandou o Presidente meter-se na minha vida? Bom, é evidente que só a pessoa estúpida é que faz uma coisa dessas. Mas imagina que a pessoa estúpida que diz, não, eu não quero o indulto. Depois eu tenho que agradecer ao Presidente. Não quer que ele se meta na minha vida. E aquele indulto pode estar disponível durante um tempo, mas se a pessoa recusa, finalmente o que é que acontece? O indulto acabou. E depois, agora eu quero. Já passou a oportunidade. Acabou. E, amigos, é a mesma coisa. Nós temos uma oportunidade que Deus nos dá. Se não aproveitamos essa oportunidade, o dia vai passar. E quando passar, passa de vez. Ok? Portanto, quando Cristo deixar de interceder no santuário, ou seja, quando terminar o tempo da graça, será derramada a ira que sem mistura... o que é quer dizer esta expressão sem mistura? Sem mistura de misericórdia divina. Okay? Sem mistura, ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. E porquê que a ira de Deus cai sem mistura de misericórdia sobre estas pessoas? Porque estas pessoas, não se esqueçam, elas foram avisadas. Elas não estão na ignorância. Porque a Bíblia até diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus é misericordioso para com aquele que está na ignorância. Não é mais o caso aqui. Porquê? Foi dado o alto clamor. Foi feito o último convite. Os requisitos de Deus foram claramente apresentados e ninguém pode dizer, eu não sabia. Não, todos ficaram a saber. Portanto, quando esta ira de Deus se revelar sem mistura, ninguém poderá ter como desculpa, eu não conhecia. Todos saberão o que é que viria aí. Todos. E, portanto, Deus não está a lidar com pessoas que são inocentes, que estão na ignorância. Não. Deus está a lidar com pessoas que são rebeldes. Porque ouviram, sabiam qual era a vontade de Deus e mesmo assim recusaram. Portanto, estas pessoas que recebem estes juízos divinos sem misericórdia. Que são todos. Porque o convite foi feito a toda a humanidade. Por isso é que o Senhor não encerrará a graça sem permitir que o último convite de misericórdia seja ouvido por todos. E olhem, amigos, desculpem-me, eu às vezes sou repetitivo, eu sei que sou chato ao dizer certas coisas, mas eu acredito piamente que o tempo que estamos a viver atualmente, desta grande, enorme multiplicação de redes sociais, de ligações por internet, etc., Deus está a preparar o caminho para que, quando se dê o alto clamor se espalhe como fogo em floresta seca. Ou seja, isto vai ser... A mensagem vai ser transmitida por... Aliás, já está a ser, mas ainda vai ser mais. Já está a ser. Reparem, vocês hoje pegam no vosso smartphone, façam a instalação. Ainda hoje eu acedi, só de vez em quando acedo por curiosidade. Sabem que quem tem um smartphone pode fazer, portanto, baixar certas aplicações, certo? As apps, chamadas apps, ok? Baixem uma aplicação que é Hope Channel. E ao baixarem essa aplicação, vocês têm acesso a pelo menos uns 16, 17, 18 canais de televisão adventistas espalhados pelo mundo. Já fizeram essa experiência? Em português, em espanhol, em inglês, em alemão, em francês, em norueguês, em árabe, em chinês, em indiano. Reparem, a mensagem está a ser dada em todo o mundo, irmãos. Em russo, está a ser dada. E se calhar está a passar ao lado de muita gente, as pessoas não se apercebem, mas está a ser dada. E hoje qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, tendo uma app no seu smartphone, e hoje praticamente não há ninguém que não tenha, tem acesso. E vai chegar um momento em que vai-se dar ênfase e as pessoas saberão onde encontrar a mensagem. E vou-vos dizer, ainda hoje eu assisti, por exemplo, Hope Channel África, um pregador negro, que é americano, mas estava a fazer uma campanha em África. Vou-vos dizer, ele estava a apresentar uma mensagem que é uma mensagem de arrepiar, no bom sentido. Ele estava a fazer um apelo para que todos pudessem seguir ao Senhor através da aceitação e do respeito do seu Santo Sábado. E reparem, esta mensagem é uma mensagem para os últimos dias, porque nos últimos dias a mensagem do sábado é que vai fazer a grande separação, a grande triagem entre aqueles que são realmente sinceros e que querem servir ao Senhor e aqueles que o não são. E ele dava vários exemplos bíblicos para mostrar que todos aqueles que querem servir ao Senhor padecerão perseguições,
serão mal compreendidos pelos seus familiares, por amigos, por conhecidos. Ele dizia, não importa, se sabem que essa é a vontade de Deus, sigam a vontade de Deus. Não se importem com as consequências. E amigos, é assim que nós temos que viver. Esta mensagem está a ser pregada hoje, irmãos. E está a ser pregada, reparem, esta aqui que eu estava a ouvir, é pregada via satélite por todo o continente africano. Isto até arrepia de nós tomarmos consciência que estamos a viver tempos onde a palavra de Deus está a ser pregada já em todo o mundo. Em todo o mundo. Mas ainda vai ser mais. Portanto, não há muito mais tempo não pode haver muito mais tempo de graça, irmãos. Porque quando este Evangelho for pregado e servir de testemunha a todas as nações, então, o que é que disse Jesus? Virá o fim. Mateus 24, 14. Estamos em plena pregação intensiva do Evangelho. E volto a dizer, a pregação já está a ser intensiva, mas vai ser ainda mais. E sabem quando é que a Hope Channel começou? Eu estava com a Milu nos Estados Unidos a fazer um curso de evangelismo em 2003. Lembro perfeitamente, 10 de outubro de 2003. Foi lançada a Hope Channel. Hoje a Hope Channel cobre o planeta inteiro. Com dezenas de canais em várias línguas do mundo. Reparem, façam as contas. 19 menos 3 dá 16. Em 16 anos, olhem a progressão geométrica que isto recebeu. Irmãos, não vai demorar muito tempo em que o Evangelho vai ser ouvido em todo o mundo. Eu acredito que não vai demorar. Agora, não me atrevo a fazer previsão. Vai demorar 5 anos, vai demorar 7, vai demorar 8, vai demorar 10, não sei. Simplesmente não sei, nem eu nem vocês. Mas que vai ser rápido, vai. E também o quando exatamente termina, isso não é a nossa preocupação, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Mas isto está por um fio. Isto está por um fio, irmãos. E Deus está a permitir, o Evangelho está a ser... Reparem, agora, recentemente, até aqui em Portugal, Hope Channel Portugal, que agora é Novo Tempo Portugal, foi inauguradas as instalações. O que se espera que venha aí é também, reparem, a cobertura intensiva do nosso país. Deus está a abrir portas por todos os meios. Deus está-nos ainda a dar liberdade. O Evangelho vai ser pregado. Não vai haver uma única orelha que não ouça o último convite de misericórdia de Deus para este tempo. Estamos a viver tempos fascinantes, irmãos. Absolutamente fascinantes. Fascinantes. Aquilo que nós estamos aqui a estudar que vai acontecer está muito perto de acontecer. Nós somos uma geração que pode ver a vinda de Cristo. Pode ver a vinda de Cristo. Eu acredito nisso. Estarei vivo quando o Senhor vier, não estarei... Repare, isso não é, para mim não é a preocupação. Mas eu acredito que esta geração será a geração que verá a vinda do Senhor. Volto a dizer mais uma vez, não sei quando será, mas eu acredito que está para muito em breve. Vamos avançar. As pragas que ocorreram no Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Reparem, esta comparação aqui é fascinante. É a própria Ellen White que o diz, mas eu já disse isto várias vezes. Reparem, o povo de Israel estava no Egito cativo, como escravos. E antes que Deus os libertasse de lá, o que é que ele fez? Permitiu que 10 pragas caíssem sobre quem? Sobre quem? Os egípcios, disseram muito bem. Não sobre os israelitas. Nenhuma praga das 10 caiu sobre os israelitas. Há alguns que dizem, as 3 primeiras pragas caíram. Não. Eu posso-vos provar biblicamente, contexto da Bíblia, que nenhuma das 10 pragas caiu sobre os israelitas. Só sobre os egípcios. Ok? Agora pensem nisto. O povo de Israel estava no Egito, escravo, e antes que eles fossem milagrosamente salvos do Egito, 10 pragas caíram sobre os egípcios. E finalmente, depois das pragas terem caído, Deus os tira do Egito e leva-os para onde? Em direção à Canaã terrestre. No tempo do fim, antes que o Senhor tire o seu povo, o Israel espiritual, do Egito deste mundo, o Senhor vai permitir que, agora não 10, mas 7 pragas, caiam sobre quem? Sobre os ímpios somente, não sobre o povo de Deus. E quando essas pragas tiverem caído, então o Senhor tirará o seu povo deste Egito espiritual, deste mundo, e os levará para onde? Para a Canaã, não mais a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Vejam o paralelismo. Temos lições a aprender destas experiências do passado? Absolutamente. Isto é claríssimo como água. E é para nós ficarmos, reparem, olhando para as histórias do passado, nós aprendermos melhor aquilo que está à nossa frente. E já agora, qual era a situação do povo de Deus? Bom,
resposta é óbvia. Mas eu quero aqui enfatizar um aspecto. Qual era a situação do povo de Deus antes de ser liberto do Egito? Eram escravos, certo? E como escravos, repare, aquilo era trabalho, 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 trabalho. Aquilo não havia descanso. Como é que se está a tornar a situação hoje no mundo em que o povo de Deus está... Reparem, vivemos neste mundo, não é? É cada vez mais o quê? Trabalho, 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 trabalho. Igualzinho. Igualzinho. Não há nada de novo debaixo do sol. E por isso, irmãos, vou-vos dizer uma coisa. Muito cuidado para não se deixarem levar por esse... Reparem, às vezes é difícil a pessoa escapar, mas tanto quanto for possível, não se deixem tomar por essa escravatura. Porque é uma escravatura terrível. E sabem uma coisa? O diabo não quer que vocês tenham tempo para mais alguma coisa do que só para dedicar aos afazeres, ao trabalho, para quê? Para que a mente não se ocupe com as coisas espirituais. Porque quando vocês querem... Não, eu vou tirar um bocadinho durante o dia para dedicar ao estudo da Bíblia, à leitura de um bom livro. Quando vocês vão começar a ler, vocês estão tão cansados que começam só a dar cabeçadas no livro. Verdade ou não? Parece que estou a ser profeta, não é? Irmãos, é um facto. Reparem, nós estamos a viver uma situação muito semelhante àquela do povo de Deus antes de sair do Egito. Pensem bem nisso. Bom, avançando. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo estes tremendos flagelos: e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esta é a primeira praga. O mar se tornou em sangue como de morto, segunda praga, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue, terceira praga. Já agora, não sei se alguma vez repararam que, e o texto aparece aqui, o texto de Apocalipse 16, na versão que é aquela que eu até estou mais habituado, que é Almeida Revista e Atualizada, no Brasil, diz assim: terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. E reparem como, olhem aqui. Declara o anjo de Deus: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Reparem bem nas palavras que vêm a seguir. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Quem é que derramou o sangue de santos e de profetas? Os ímpios. Agora reparem. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disto. Reparem bem. Não é por acaso que estas pragas caem. São juízos, vou usar aqui uma palavra muito importante, retributivos de Deus. O que é que quer dizer a palavra retributivo? Quer dizer que dá em retribuição. Reparem, estas pessoas tiveram prazer em derramar sangue de pessoas justas, de santos e de profetas. E agora é como se o Senhor dissesse assim: vocês gostam tanto de sangue, agora tomem lá sangue com fartura para vocês se beberem e se consolarem com esse sangue. Reparem, é isto injusto da parte de Deus? É absolutamente justo. E vão ter sangue por todo lado. Mergulhem no sangue, bebam sangue à vontade. Gostam tanto, tomem lá com fartura. Isto é justo, irmãos. Isto é justo. Reparem, quando nós vemos, ainda há bocadinho me diziam que crianças na Síria, cristãs, filhos de pais cristãos, estão a ser torturados, a ser mortos. Reparem, há ódio para com os cristãos. Há ódio para com aqueles que querem seguir o Deus verdadeiro. E este ódio manifesta-se no mundo de hoje. E há zonas deste mundo onde as pessoas não têm o mínimo de segurança humana. Estão completamente expostos a indivíduos que são completamente controlados por espíritos de demónios. Como é que se vai fazer justiça em termos humanos? Não há forma de fazer, mas há um Deus que fará a justiça. E vai chegar o tempo em que Deus vai vindicar o sangue desses seus filhos, desses seus servos. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, se não tivesse esta certeza, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu já tinha dado em louco. Digo-vos sinceramente. E não dou em louco, e graças a Deus, porque Deus preserva o meu equilíbrio mental, como pode fazer com cada um de vós, porque eu sei estas coisas e me agarro a elas com unhas e dentes. Porque se não fosse isto, eu vou-vos dizer, se há coisa que remexe muito comigo é ver injustiças. Ui, amigos, eu quando vejo certas injustiças, isto dá-me cá uma volta ao estômago. As minhas tripas cá andam todas à volta e isto... Reparem, eu vou-vos dizer, eu se vivesse em tempos bíblicos, eu era capaz de pegar numa espada e sair a cortar cabeças à esquerda e à direita daqueles que fossem merecessem.
Reparem, há coisas que, para mim, eu prefiro às vezes não conhecer certas coisas, porque quando eu ouço certas notícias de injustiças terríveis, de crimes hediondos que são cometidos, reparem, eu sinto assim um vulcão cá dentro de mim com uma vontade de... É uma coisa terrível. E reparem, eu creio, e tenho provas na palavra de Deus que me fazem ficar descansado, não é errado nós sentirmos indignação contra o mal. Errado é nós queremos tomar a vingança nas nossas mãos. Isso sim. Reparem, por isso é que eu digo que gostava de ver nos tempos bíblicos onde o Senhor permitia que muitas vezes os humanos, e reparem, quando os israelitas chegaram à terra prometida, aquilo era uma limpeza. Hein? Mas não vivemos nesses tempos. A vingança será exercida pelo próprio Senhor. Não temos de nos preocupar nisso. Agora, sentir indignação pela justiça, isso é legítimo. Não me venham dizer, como já me disseram, um cristão não sente essa indignação. Não sente uma treta. Sente, sim, senhora. E vou-vos dizer mais. Se nós, como cristãos, devemos imitar o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor, não nos esqueçamos que o caráter de Deus também é o quê? Também é justiça. E se nós não sentimos esse sentimento de justiça no nosso coração, não somos cristãos. O cristão é aquele que sente a justiça e por isso se indigna contra o mal. E quando vê o mal, indigna-se. Olhem, quando eu vejo, por exemplo, aquele caso, lembram-se quando o povo de Judá estava à fronteira da terra prometida, que apareceram lá aquelas moabitas ou amonitas, já não me lembro, diante do campo, e houve um que veio lá todo gaiteiro, com a sua amonita pelo braço, e vai ele, e há um indivíduo que olha para aquilo, passa-se da cabeça e vai atrás deles com uma espada, e quando chegou à tenda onde eles estavam, atravessa com a espada os dois. E dizia, aquele indivíduo era um extremista, um fundamentalista. Já agora, venham ver o texto comigo. Quero mostrar aqui uma coisa muito interessante. Estas coisas... Há texto na Bíblia, parece hoje que ninguém quer ler, porque, isto é muito... coisa horrível. Coisa horrível o quê? Não é nada horrível. Sabem porquê que não é horrível? Porque a justiça de Deus muitas vezes se manifesta. Está em Números. Vamos ver esse texto. Números, capítulo, já vos digo... Números 25, Números capítulo 25, eram moabitas, exatamente. Deixem-me ler só aqui alguns textos deste capítulo. Números capítulo 25, diz assim, a partir do versículo 1, habitando Israel em Sitim, Sitim vem do hebraico Shittim, quer dizer acácia, ou seja, reparem, depois de uma travessia grande no deserto, chegarem a um sítio cheio de acácias, eu posso imaginar, aquilo era o paraíso. Então eles ficaram ali tão contentes de estar num sítio tão agradável que pensavam que já estavam na terra prometida, mas ainda não estavam. Ainda faltava passar o Jordão para o outro lado. Mas o sítio era tão agradável que eles relaxaram e ao relaxar, sabe o que é que aconteceu? O inimigo tratou logo de os levar a fazer cair em tentação. E foi o que aconteceu. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se a Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Imaginem, isto era uma ordem dada por Deus para que enforcasse os líderes do povo que permitiram que esta apostasia flagrante tivesse a acontecer entre o povo. E agora reparem, no meio de tudo isto, versículo 6, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Quer dizer, o povo já estava a chorar por aqueles que tinham sido enforcados. Havia muitos que estavam a penar por aquilo que estava a acontecer. E este indivíduo vem todo gaiteiro ali com a sua namorada e está à frente até dos líderes, até à frente de Moisés. Quer dizer, este indivíduo era completamente desavergonhado. Irmãos, e por falar em desavergonhado, eu às vezes fico parvo, desculpem-me, eu vou ter este desabafo. Às vezes vejo pessoas, mesmo às vezes profetas cristãos, não têm o mínimo vergonha na cara de irem para o Facebook e porem ali coisas que são... Eu sinceramente, digo, temos de estar a viver os últimos dias da história deste mundo, irmãos.
Antigamente havia coisas que se faziam, mas faziam-se às escondidas. Hoje, não apenas não fazem às escondidas, como parece que até têm prazer em revelar o que fazem. Eu não vou dizer o que é, porque nem quero estar a referir o que é. Ok? Reparem, e com este indivíduo aconteceu o mesmo, quer dizer, ele desavergonhadamente vem ali à frente de toda a gente, quando já todos estavam a chorar devido àquilo que estava a acontecer, e ele desavergonhadamente vem ali como se fosse a melhor. Olhem só, houve um que dentro do povo de Deus se passou da cabeça. Vou usar uma linguagem dos nossos dias. Olhem aqui, versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, nem foi uma espada, uma lança, que ainda era mais comprida, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Reparem, tentem ver esta descrição. Como é que ele conseguiu atravessar a ambos pelo ventre? É porque os dois estavam encostados um ao outro. Estavam, se calhar, os dois em posição horizontal, e ele chegou ali. Pergunto, o ato em si é repugnante? Claro que é. Está aqui descrito? Está, como vocês podem constatar com os vossos próprios olhos. Agora, pasmem, qual foi a reação do Senhor? E a reação do Senhor foi esta. O Senhor do céu fez trovejar a sua voz e disse: e o que o desgraçado do Finéias foi fazer? Foi isso? Venham ler comigo. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 10, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Finéias estava animado de quê? Do zelo de Deus. Ter atravessado os dois com a lança? O próprio Deus diz, estava animado o meu zelo. Irmãos, quando nós nos indignamos contra o mal e agimos contra o mal, isto não é ir contra Deus. Isto é estar animado do zelo de Deus. E hoje nós vivemos um tempo em que existe uma ética podre. É o que eu lhe chamo, não tenho outro termo melhor para dizer isso. Em que nós parece só podemos dizer bem das pessoas, não podemos dizer mal, não podemos condenar o mal, não podemos condenar o ímpio. Coitadinho, é ofensivo. Não. Essa não é a norma bíblica. Essa não é a ética bíblica. A ética bíblica é condenar o que está errado. É dizer mal daquele que é ímpio. Isso é que é estar animado do zelo do Senhor. É condenar o que é errado e é dizer mal do ímpio. Não é passar a mãozinha pelo ímpio, dizer que está tudo bem e continuar a fazer o que estás a fazer. Não, é falar contra. Desculpem, mas eu não consigo que me deem a volta sobre isto. Não consigo mesmo. Já me tentaram dar a volta, mas eu não... Sei, há aqui qualquer coisa que não me deixa... Eu não consigo. O que está errado é para dizer que está mal. E quem comete o erro é para ser denunciado. E eventualmente ser denunciado com termos fortes. Eu não consigo pensar de outra maneira. Se os irmãos não concordam comigo, eu peço desculpa, mas eu não consigo ver de outra maneira. Esta é a minha forma de estar, esta é a minha forma de entender o cristianismo, é nós sermos amorosos, sim, mas contra o mal e contra o pecador, ser firmes. E se for necessário, ir-lhe à cara. Não consigo ver de outra maneira. Felizmente que nós não temos que hoje atravessar lanças. Atenção, não me entendam mal. Eu não ando aqui a promover uma guerra santa, nem a dizer que temos que agora ir a matar aí os ímpios todos um por um. Não temos que fazer isso. Por um lado, ainda bem. Mas uma coisa é certa, Deus a seu tempo fará isso. A menos que se arrependam. E no fundo o meu coração é o que eu desejo, é que qualquer ímpio se arrependa, assim como eu também já me arrependi e quero continuar a arrepender-me perante o Senhor. Agora, dizer que o mal é bem, não, isso não. Querer esconder o que é errado ou querer proteger o ímpio, não, isso não. Não contem comigo para isso. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento do seu sangue como se este tivesse sido derramado pelas suas próprias mãos. De modo semelhante, Cristo declarou que os judeus do seu tempo eram culpados de todo o sangue dos homens santos que tinha sido derramado desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito e estavam a tentar fazer o mesmo que aqueles assassinos dos profetas. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo.
E os homens foram abrasados com grandes calores. Mais uma vez aqui eu vejo aqui o juízo retributivo de Deus. O que é que abrasa os homens? O sol. Já agora, qual foi o clímax do grande conflito? Qual foi o ponto-chave do clímax do grande conflito? Em torno de que questão é que o conflito atingiu o seu clímax? Em torno do verdadeiro dia de repouso. E eu já vos disse, e volto a dizer, que o que está verdadeiramente em causa no clímax do grande conflito não é um dia versus outro dia. É a quem é que eu sirvo? Eu sirvo ao Senhor do sábado ou sirvo ao Senhor do domingo? Essa é que é a grande questão. Agora, o domingo nós sabemos que é o dia do sol. No fundo, aqueles que querem ficar do lado do domingo é como se quisessem indiretamente dizer, não, nós somos pelo sol. Sabemos que o verdadeiro autor do domingo, como dia sagrado, é Satanás. Mas o domingo vem como um dia santo do paganismo, porque é um dia de adoração ao Deus, entre aspas, sol. Então, todas as pessoas que quiseram ficar do lado do domingo são adoradores do sol. E agora o Senhor diz assim, ok, vocês adoraram o sol, então agora o vosso Deus vai-vos dar o troco. E olhem o que o sol faz. É dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo. Adoraram o vosso Deus? Olhem, cá tem agora aquilo que o vosso Deus vos dá em troca. Reparem, é uma forma de Deus retribuir com os seus juízos. É como se Deus estivesse a dizer, confiaste tanto no Deus Sol? Olha, vê lá agora o que é que esse Deus te faz. Irmãos, isto é incrível. Reparem aqui a plena justiça de Deus em ação. É como aquelas pessoas que, sei lá, qual exemplo eu poderei dar? Vocês compreenderam? As pessoas vão receber, digamos, de acordo com aquilo que semearam. Lembram-se daquele texto de Gálatas 6:10? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Semearam adoração ao sol e agora vão colher do sol isto. Cá está. Os profetas escrevem assim a condição da terra naquele tempo terrível. O campo está assolado e a terra de luto, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Repare, isto é bem pior que o furacão Irma, que falei há bocadinho. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora, em silêncio. Estas pragas não são universais. É-nos dito isto. Caso contrário, os habitantes da terra seriam totalmente exterminados, ou seja, serão parciais, ou seja, mesmo que caiam em todo o mundo, porque reparem, há um texto na Bíblia que dá a entender que elas caem em todo o mundo. Então, como é que caem em todo o mundo e não são universais? É simples. Reparem, imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Elas caem em Portugal, caem em Espanha, caem nos Estados Unidos, caem em África, caem na Ásia, caem em todo o mundo, mas num país não caem no 100% do território, ou seja, cai numa parte do território, depois nesta aqui não cai, depois nesta cai. Reparem, não sei exatamente como será, Deus sabe, mas a minha compreensão é esta. São globais no sentido de que apanham o planeta todo, não são universais, porque não apanha todos por igual, ou seja, não caem em toda a extensão do território. Não sei se me fiz perceber, ok? Portanto, estas pragas não são universais, caso contrário, os habitantes da Terra seriam totalmente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens antes do fim do tempo da graça foram misturados com misericórdia. Cá está. Lembra-se que há bocadinho aquela expressão bíblica sem mistura? Lá o texto bíblico não afirma, agora aqui está a confirmação. Foram misturados com misericórdia. Não é mais o caso quando termina o tempo da graça. Aí os juízos de Deus caem sem misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de o receber na medida completa da sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová. Conhecem este texto de Amós 8? Em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão,
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora os ímpios lembrar-se-ão que ouviram alguém pregar sobre isto e vão tentar ir ao encontro dessas pessoas. Não conseguem. E agora querem ouvir a palavra de Deus. Tarde demais. Bom, eu nem quero imaginar a angústia que tomará conta dos corações destas pessoas. Será uma coisa inexplicável. Será uma coisa horrorosa. E olhem aqui. E irão vagabundos de um mar até outro mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra de Deus e não a acharão. Eles ficarão loucos, farão viagens. Reparem, quando diz aqui, reparem, eu acredito que isto é uma imagem figurativa, mas do mar até o outro mar e do norte até o oriente, mas isto mostra que eles estão num desespero tão grande que fazem viagens enormes para ver se encontram alguém que lhes fale da palavra de Deus. Não encontram. Olha, eu nem quero sequer imaginar como é que será esta angústia. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. É verdade. Mas, olha aqui este mas. Embora sejam perseguidos e angustiados, isto faz lembrar que a situação de Jacó, lembram-se, por isso é que a angústia que o povo de Deus passa é chamada a angústia de Jacó. Mas embora sejam perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Quantos é que serão deixados de parte? Nenhum. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça cuidará deles. Irmãos, isto é tudo. Não precisamos de mais nada. Só precisamos disto. E em tempo de fome serão alimentados. Lembra-se o que é que ele fez com Elias? Mandou os corvos alimentar Elias. Será que aqui o Senhor no tempo do fim mandará corvos também? Que importa? Sejam corvos, sejam garças, sejam gaivotas, sei lá. O que é que... Não importa. Deus irá providenciar. E nós temos de ter a certeza disso. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestes, os anjos protegerão os justos, suprindo as suas necessidades. Para aquele que procede com justiça e fala a verdade, esta é a promessa. O pão e a água nunca lhe faltarão. Também não precisamos de mais, irmãos. Não queiram um banquete ali à vossa espera, ali no deserto. Não. Desde que tenhamos água e pão, suficiente. Olha, eu se tiver pão, tenho comida. Muitas vezes eu mesmo que não coma comida, se eu tiver pão, pronto, o pau está arrumado. O pão e a água nunca lhe faltarão. Os pobres e os indigentes buscam água, mas não a encontram. A sua língua está ressequida pela sede. E porquê que está ressequida pela sede? Então está o mar e os rios e as fontes das águas transformados em sangue? Vocês dizem assim, então e porquê que o povo de Deus tem? Porque lá nos sítios onde o povo de Deus está, aí a praga não chegou. E portanto aí haverá ribeiros com água. Aí haverá sítios com água. Mas eu, o Senhor, vou responder-lhes, eu, o Deus de Israel, não que, olhem para esta promessa linda, não os abandonarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e é o que irá acontecer no tempo da angústia, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, os que o temem, contudo, se alegrarão no Senhor e exultarão no Deus da sua salvação. Não faltará o pão nem a água para eles. Isto tem que entrar na nossa cabeça, irmãos, porque quem estiver vivo neste período, saber isso, ter isto guardado na mente, vai impedi-los de caírem, digamos, em angústia, porque eles vão saber, não temos de nos preocupar, Deus providenciará. Poderão passar por momentos de que sintam fome? Sim, tudo bem, mas vão ter. Deus sabe até quando a gente pode ir. E olhem que a nossa resistência é muito maior do que nós pensamos. Olha, por exemplo, já ouviram falar daqueles indivíduos que às vezes fazem, por razões, sabe-se lá, greves de fome? Está provado que o corpo humano tem um limite de ultrapassa 50 dias. Quer dizer que quando Jesus passou 40 dias sem comer nem beber, ele estava ainda dentro do limite. Okay? Porque Jesus venceu isso na força humana, não foi na força divina. Claro, ele terá emagrecido muito, ele perdeu o peso, mas ainda estava dentro do limite. O ser humano consegue aguentar até, acho que é 52, 53 dias. Se hoje parasse de comer e beber, ao fim de 53 dias, enfim, é o limite máximo. Há
há pessoas que têm mais resistência, outras menos resistência, mas a maior parte das pessoas consegue ultrapassar bem os 40 dias. Só ali à volta dos 50, o máximo que está registado até hoje, que eu tenha conhecimento, é 53 dias. Okay? Portanto, Deus nunca vai permitir que cheguemos até esse limite. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. Outra promessa que é feita no Salmo 121. O sol não te fará mal durante o dia. E porquê é que acham que esta promessa está feita? O sol não te fará mal durante o dia. Qual é uma das pragas? É exatamente o sol queimar. Mas queima para os ímpios, não para os santos, para o povo de Deus. Nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo o mal e livra-te do perigo. Ele há de livrar-te de armadilhas ocultas e proteger-te contra venenos mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e ficarás seguro sob os seus cuidados. Com o seu poder te protegerá e defenderá. Irmãos, temos que entesourar estas maravilhosas promessas na nossa mente. E reparem, não é só quando o tempo de angústia chegar, é já hoje. É já hoje. Reparem, se estivermos com o Senhor, podemos ter a certeza que o Senhor nos protegerá, não tenhamos dúvidas. Não tenhas medo dos perigos da noite, nem das setas lançadas de dia, nem da peste que alastra nas trevas, nem dos males que matam em pleno dia. 1000 cairão mortos à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ellen White nos diz que esta promessa do Salmo se cumprirá particularmente no tempo de angústia. Mas já hoje pode ser uma realidade também. Basta que abras os olhos para veres como os maus são punidos. Porque tu fizeste do Senhor o refúgio, do Altíssimo a tua proteção. Por isso, nenhum mal te acontecerá, nenhuma doença chegará à tua casa. Na versão comum diz, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aos olhos humanos parecerá, todavia, que o povo de Deus deverá selar o seu testemunho com o seu sangue, assim como fizeram os mártires no passado. Mas há um pormenor interessante. Depois de terminar o tempo da graça, há necessidade de haver mais mártires? Sabem que mártir, a palavra marturreu grega para mártir, é a mesma que para testemunha. Ou seja, um mártir é uma testemunha. Que necessidade haverá de mártires se o tempo da graça já terminou e, portanto, não há possibilidade de mais ninguém se converter? Então quer dizer o quê? Que quando terminar o tempo da graça, a partir desse momento não haverá um só do povo de Deus que seja mártir. Todos aqueles que estiverem vivos quando terminar o tempo da graça estarão vivos quando Cristo vier. Não morrerá nenhum só. Os mártires será antes de terminar o tempo da graça. E aí sim, haverá mártires. Até terminar o tempo da graça. Quando o tempo da graça termina, a partir daí não há mais mártires. Porque não há necessidade de mártires. Portanto, ninguém morrerá durante o tempo da angústia. Reparem, quando vocês ouvirem dizer, se aqueles estiverem vivos quando vier o tempo da angústia, que saiu o decreto de morte, será a saída do decreto de morte que fará o povo de Deus ter consciência que o tempo da graça terminou. E quando tomarem consciência que o tempo da graça terminou, eles podem ao mesmo tempo ter a certeza, não iremos morrer. Porque não haverá mártires nesse tempo. Reparem, só quem terá estas certezas nesse tempo é quem agora estuda a palavra de Deus e que incorpora isto. E esses têm mais vantagem. Lembram-se aqui que nós já lemos, creio que foi a semana passada ou há 2 semanas, que todos aqueles que passam incólumes pelo tempo de angústia não vivem o mesmo grau de angústia. Há uns que vivem uma angústia maior do que outros. Sabem porquê? Porque uns reservaram a sua preparação mesmo para o fim, ao passo que outros já estavam mais preparados antes. Esses sofrem menos angústia, porque têm verdades entesouradas na sua mente, ao passo que outros não têm. Então reparem, todas as verdades que nós pudermos agora entesourar serão em nosso benefício. E será menor a angústia que iremos sofrer. É assim que eu vejo e acho que estou correto nesta interpretação. Portanto, aos olhos humanos parecerá, todavia, que o povo de Deus deverá selar o seu testemunho com o seu sangue, assim como fizeram os mártires do passado. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os tenha abandonado para sucumbirem às mãos dos seus inimigos. Reparem, eles mesmos, se calhar uns mais, outros menos, conforme eu disse, mas o aperto será tão grande que a fé deles estará quase a sussurrar. Lembram-se da fé de João Batista, o que é que já aqui falámos? Teve quase a sussurrar. Não sussurrou. Mas ele teve ali na dúvida. Enviou mensageiros a Jesus. Olha, vão lá perguntar a Jesus se és tu aquele que havia de vir ou se devemos esperar um outro. Foi ou não foi? E, no entanto, foi esse mesmo João Batista que tinha dito, anos antes, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Reparem, esse grande homem de fé, reparem, foi abalado pela dúvida. E não queremos nós ser?
É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando libertação. Os ímpios exultam e ouve-se o grito de troça. Onde está agora a vossa fé? Por que é que Deus não vos livra das nossas mãos se são verdadeiramente o seu povo? Porque é o que eles clamam ser. Mas os expectantes lembram-se de Jesus a morrer na cruz do Calvário e os chefes dos sacerdotes e príncipes a bradar com escárnio. Salvou os outros e não se pode salvar a si mesmo. Se é o rei de Israel que deixa agora da cruz para nós acreditarmos nele. Tal como Jacó, todos estão a lutar com Deus. Todos. Não há nenhum que não esteja. Mesmo aqueles que se prepararam eficazmente. A luta também será para esses. Pode ser menos intensa, viver menos intensamente, mas vão viver na mesma. O seu semblante exprime a sua luta íntima. Sabem daqueles momentos em que nós vivemos grandes lutas íntimas e depois nós encaramos alguém e a pessoa diz: o que é que se passa contigo? Basta olharem para a nossa cara que sabem que alguma coisa não está bem. Porquê? Porque, reparem, a nossa cara é o espelho da alma. Reflete-se no nosso rosto aquilo que vai no nosso coração. É o que vai acontecer com estes. O seu semblante exprime a luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Se os homens pudessem ver com visão celestial, veriam grupos de anjos magníficos em poder. Gosto tanto desta expressão. Magníficos em poder. Em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com uma compassiva ternura, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações. Quem é que ouve as nossas orações e as leva até ao trono da graça? São os anjos. Estão à espera da ordem do seu comandante para os arrancar do perigo. Eu posso imaginar a ansiedade dos anjos. Eles querem libertar, mas só o farão sob as ordens do seu divino comandante. Reparem, no Getsemane eles também queriam libertar Jesus daquela angústia, mas não o fizeram porque Jesus tinha que passar por aquele. E aqui também os santos terão que passar por aquele caminho. O povo de Deus deve beber o cálice, assim como Jesus bebeu, e ser batizado com o batismo de fogo. Lembra-se de Jesus ter referido ao batismo? Isto não é o batismo da água, isto é o batismo de fogo. A própria demora para eles tão penosa é a melhor resposta às suas petições. Sabem porquê? Porque esta prova, esta demora, assim por eles entendida, vai terminar o processo de santificação nestas pessoas. E eles saem ali perfeitos. Por isso é que o apóstolo Paulo pôde dizer que quando finalmente o Senhor vier buscar o seu povo, a sua igreja, como é que a sua igreja está? Sem mácula, pura e irrepreensível. Isto é fantástico. Agora, para chegar a esse ponto, vamos ter que ser apertados, está no torno, e ser esfregados de um lado e moídos do outro. Pois vai. E reparem, esse processo já começou agora. Por isso, irmãos, quando se sentirem assim mais esmagados, mais apertados, mais prensados, não clamem. O Senhor está no controle do processo. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor atue, são levados a exercitar a fé, a esperança e a paciência que foram muito pouco exercitadas durante a sua experiência religiosa. Estão a ver? Qual é o objetivo do Senhor? Que nós atinjamos o nível ideal. Contudo, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que chamam por Ele dia e noite? Acham que os vai fazer esperar muito? Pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora, disse Jesus. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus, e o joio será também atado em feixes, mas para onde? Para os fogos da destruição. As sentinelas celestiais fiéis ao seu encargo continuam a vigiar. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, este é o decreto de morte. Reparem, quando o decreto de morte sai, esse decreto de morte não é para ser logo executado. Ele sai e no próprio decreto de morte vem o dia em que ele deve ser executado. Vão ao livro de Esther e vocês encontram lá exatamente a mesma dinâmica. No dia 13 do primeiro mês, estou a referir-me ao livro de Esther, o decreto de morte para os judeus foi emitido. Mas no próprio decreto de morte emitido no dia 13 do primeiro mês, dizia lá, no dia 13 do 12º mês este decreto deve ser executado, ou seja, posto em ação. E quando o dia 13 do 12º mês estava para chegar, esse dia que deveria ser
dia de morte para os judeus foi dia de libertação. E essa libertação foi tão comemorada que se tornou uma festa no povo de Israel, a festa de Purim, como vem descrito no final do livro de Esther. Pois bem, aqui será a mesma coisa. Quando o decreto de morte sair, sairá com a data em que deve ser executado. Pois bem, na data em que o decreto de morte estiver para ser executado, será dia de libertação. Mesma coisa. Então, irmãos, eu fico simplesmente encantado como a Bíblia é tão clara e como nós, através das histórias do passado, nós podemos encontrar alento para aquilo que ainda está diante de nós. Cá está. Portanto, embora um decreto-geral tenha fixado, cá está, fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, os seus inimigos, em alguns casos, antecipam-se ao decreto, ou seja, estão com pressa de pôr em execução, e antes do tempo especificado, esforçam-se por lhes tirar a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados à volta de cada crente fiel. E que guardas são estes? São anjos magníficos em poder. Agora, os santos não verão os anjos, mas eles terão que saber pela fé que eles estão ali. Irmãos, sabem porquê que... Isto foi uma descoberta que eu agradeci tanto ao Senhor. Antes havia um texto na Bíblia que me metia medo. Sabem qual era? Era aquele texto que dizia que o diabo anda em nosso redor como um leão procurando tragar-nos. Quando eu li aquele texto, ficava com os meus cabelos em pé. Até que um dia, eu nunca mais me posso esquecer. Aquilo foi uma graça maravilhosa. É como se o Senhor tivesse sussurrado aqui ao meu ouvido. Atenção, não ouvi voz nenhuma. Não estou aqui. Não. Mas veio uma convicção à minha mente. É como se Deus estivesse a dizer assim: Paulo, sabes porquê que o diabo anda em derredor? Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, eu quando descobri isso, eu chorei de alegria. Uau! Reparem, o diabo anda em derredor porque ele é obrigado a andar em derredor. Porque se ele não fosse obrigado a andar em derredor porque o anjo do Senhor se acampa ao redor, reparem, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ou seja, é como se o Senhor pusesse uma cerca à nossa volta. E o diabo anda à volta da cerca. Não é para lá da cerca, é fora da cerca. Por isso é que ele anda em derredor. Porque se não fosse essa cerca, ele não andava em derredor. Ele saltava para cima de nós, como saltou para cima daqueles filhos de um sumo sacerdote, que está descrito em Atos 19. Conhecem esse texto? Fizeram-se fanfarrões para com os demónios e os demónios, pumba, saltaram para cima deles. Então, o que é que isso significava? Que eles não tinham a cerca. Irmãos, demos graças a Deus porque o diabo anda em nosso derredor. Isso é sinal que o anjo do Senhor pôs a cerca à nossa volta. Olhem aqui. Olhem aqui. Outros são defendidos por anjos sob a forma de soldados. Ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados à volta de cada crente fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas levantadas contra eles quebram-se e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de soldados. Uma vez eu tive um colega angolano em teologia. Nós conversávamos muito, às vezes, os nossos momentos de estudo na biblioteca. Eu vou terminar, irmãos, o tempo já esgotou. Só vou contar isto e vou terminar. E uma vez ele disse que havia uma irmã que ele até tinha conhecido numa das igrejas em Luanda, que ela andava a fazer trabalho de comportagem. Então houve um dia que ela, batendo à casa de um senhor, esse senhor até de forma muito amável a convidou a entrar. E ela entrou, ok? Quando ela já estava dentro de casa, a determinado momento ela começou a sentir-se mal porque começou a ver que o senhor estava com outras intenções. Então o indivíduo começou a aproximar-se dela para abusar dela. E ela naquele momento, reparem, sentia que estava sozinha em casa com aquele indivíduo, ela em oração pede a Deus ajuda e diz: Senhor, por favor, ajuda-me. E sabe o que é que aconteceu naquele momento? Apareceu um homem na casa e vira-se para aquele indivíduo e diz assim: o que é que tu queres fazer à senhora? Ela diz que aquele homem entrou em pânico. Deixa esta senhora ir embora. E ele deixou, obviamente. A senhora saiu cá para fora e sabem o que é que ela fez? Agradeceu de imediato ao Senhor porque um anjo apareceu ali para a defender. Irmãos, isto é uma história real. Quem me a contou, ouviu-a da própria senhora que viveu esta experiência. São histórias reais. Os anjos muitas vezes não se manifestam, mas muitas vezes manifestam-se igualmente. Olhem, deixem-me contar num minuto esta história. Isto aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de alturas e continuo a gostar. Por isso é que eu gosto de voar, gosto de lá das alturas. Eu tenho um pavor à claustrofobia. É uma das minhas fobias. Eu não consigo estar assim num sítio muito fechado, muito apertado, mas
Tudo o que diga respeito às alturas eu gosto. Há pessoas que têm fobia das alturas, eu é o contrário, eu gosto das alturas. Então eu estava no meu 7º ano do ensino secundário e estava na escola secundária de Rio Maior, no distrito de Santarém, e perto dessa escola secundária havia uma antiga mina de carvão. Antiga mina de carvão de Rio Maior. E nessa mina havia uma grande torre, uma chaminé, que era onde saíam os gases daquela mina de carvão. E um dia tinha passado lá por perto, até com uns colegas, e tinha reparado, aquilo ficou-me na minha memória, eu tinha reparado que aquela chaminé tinha uns degraus em ferro de lado, de modo que dava para subir até lá acima. E então o que é que o Paulo pensou? Um dia, eu pensei assim, domingo, não anda ninguém por ali, eu peguei na minha bicicleta e lá vai o Paulo. Qual era o objetivo? Era subir àquela chaminé até lá ao topo. E qual era o meu objetivo? Era chegar lá no topo e contemplar a paisagem. E depois desci outra vez, pronto, era isso. Não disse nada à minha mãe, não disse nada a ninguém. Aí vou eu, e quando eu chego lá, irmãos, eu não me recordo de coisas que eu fiz ontem, mas isto eu lembro-me como se tivesse sido hoje. Eu chego lá, reparem, aquela chaminé estava rodeada de várias árvores, normalmente pinheiros. Eu coloco a minha bicicleta junto a um pinheiro e lembro perfeitamente, irmãos, eu estou-vos a contar, isto é exatamente isto que aconteceu. Eu pouso a bicicleta e então os meus olhos pareciam as câmaras. Eu olho por todo, qual era o meu objetivo? Era ver se ninguém me via. Porque se alguém me visse, podia ralhar comigo. Tinha 13 anos. Então eu olho. Ninguém. Mas depois eu pensei assim, espera lá. Aquela chaminé tinha uma base grande. Eu não conseguia ver o que estava atrás da chaminé. Então, por precaução, o que é que eu faço? Penso em dar uma volta em torno da chaminé para olhar bem para todo o horizonte para ver se não havia ninguém. Quando eu acabo de dar a volta à chaminé, um homem ao lado da minha bicicleta. E quando eu vejo o senhor, eu vou-vos dizer, eu fiquei assim um bocadinho desconcertado, disse assim, puxa, caramba, ainda há bocadinho não estava aqui ninguém, agora apareceu aqui este homem. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o senhor e a forma como ele estava a olhar para mim não me trouxe medo, ou seja, eu não fiquei com medo, porque ele podia estar assim como um facies ameaçador e eu ficava ali todo cheio de medo. Não foi o caso, eu consegui ficar tranquilo. E o senhor faz uma pergunta. Ele diz-me assim, o que é que tu queres fazer? Só isto. E eu ali lembro perfeitamente que eu pensei assim, vou dizer a verdade ou vou mentir? E eu pensei assim, não, eu vou dizer a verdade. Eu disse assim, eu queria subir a chaminé. Resposta dele, olha, não faças isso. Sabes porquê? Porque alguns desses degraus já podem estar enferrujados e quando tu estás a subir podem-se partir e tu vens por aí abaixo. E quando o senhor me disse aquilo, eu pensei assim para comigo, olha, eu nunca tinha pensado nisto, mas que o senhor deve ter razão. E disto, olha, vou-vos dizer, aquele desejo de subir a chaminé evaporou-se da minha mente. Olha, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu de repente, eu não vi mais aquele homem, eu peguei na minha bicicleta e voltei para casa. Passaram-se anos, um dia eu estava no meu quarto em Colonge, a orar de joelhos, e, bom, o Senhor trouxe-me este pensamento à mente, e veio-me isto à mente e disse assim, espera lá, Senhor, dar-se-á o caso, porque até ali eu nunca tinha, mas pensei que era um senhor, pronto. Quando naquele momento eu estou de joelhos em oração, e este caso me veio à mente, eu digo literalmente ao Senhor, Senhor, diz-me só uma coisa, dar-se-á o caso de que aquele senhor que apareceu foi um anjo que tu enviaste para mim? E quando eu faço esta pergunta, eu senti como se fosse assim uma energia que passasse por mim, eu fiquei todo arrepiado. Bastou isso. E eu disse, Senhor, agora eu sei que foi um anjo que tu me enviaste. Eu vi já um anjo. Reparem, eu ia subir aquilo mesmo. Eu estava determinado. E olha, quando eu meto uma coisa na cabeça, ainda hoje, eu sou teimoso. Aquilo é para levar avante. Eu teria subido. E se eu tivesse subido, eu ficava estatelado cá embaixo, morto. O Senhor fez-me aparecer um anjo e disse, não faças isso, porque há degraus que podem já estar podres, vão-se partir e tu vais por aí abaixo. Irmãos, quando nós vivemos experiências deste género, a gente sabe que Deus é real. Os seus anjos são reais. Louvemos a Deus por isso. Vamos terminar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai,
Muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma vez Tu ter estado aqui conosco, de termos sentido a presença rejuvenescente, Senhor, do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu nos ajudas a compreendermos a Tua palavra, aquilo que está claramente revelado. E, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tantas e tantas bênçãos Tu nos dás. Senhor, obrigado por aquilo que nós temos consciência e certamente daquilo que nós não temos consciência. Senhor, obrigado porque já me livraste de tantas situações negativas e de tantos perigos, assim como eu sei, Senhor, que o fizeste com cada um destes meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão hoje. Ó Senhor, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado entre nós. Senhor, que possamos cada vez mais ter uma firme e total confiança em Ti. Que nós possamos ter a certeza, Senhor, que Tu envias os Teus santos e poderosos anjos, magníficos em poder, para nos proteger e livrar de todo o mal. E que nunca possamos esquecer este facto, mas que nos momentos difíceis, nos momentos de crise, e para aqueles de nós que estivermos vivos quando chegar o tempo da angústia, não nos possamos esquecer que os Teus santos anjos estarão sempre ao nosso lado. Senhor, muito obrigado por tudo. Que nós possamos fazer parte daquele grupo maravilhoso que um dia, Senhor, Te dará as boas-vindas quando Te vir nas nuvens dos céus. Que não possamos fazer parte daquele grupo que dirá às montanhas e aos montes caiam sobre eles, mas pelo contrário, possamos fazer parte daquele grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. E que possamos ouvir a Tua doce voz. Vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que está prometido desde a fundação do mundo. Ó Senhor, livra-nos todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém.